Veja como está a situação de cada time da Série D, depois dos jogos de ida. No Ribeirão em Tocantins, Tocantinópolis 0, Manauara 0, no segundo jogo sábado em Manaus, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. Na Arena das Dunas, América de Natal 1, Retro 1, no segundo jogo domingo na Arena das Dunas, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. No Gilbertão, Princesa dos Solimões 1, Altos 1, no segundo jogo domingo no Lindolfo Monteiro, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. No Municipal de Arapiraca, Asa 1, 13 1, no segundo jogo domingo no Amigão, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. Na Arena da Amazônia, Manaus 1, Maranhão 1, no segundo jogo domingo no Castelão, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. Em Pituaçu, Jacuipense 0, Iguatu 0, no segundo jogo no Ceará, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. No Albertão, River 2, Porto Velho 2, no segundo jogo sábado no Aluizão, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. No Domingão, Atlético Cearense 1, Itabaiana 0, no segundo jogo no Barretão, o Atlético Cearense precisa de um empate para se classificar, o Itabaiana precisa vencer por 2 gols de diferença, se vencer por 1 gol, a classificação será decidida nos pênaltis. No Espírito Santo, Real Noroeste 0, Brasiliense 2, no segundo jogo domingo na Boca do Jacaré, o Brasiliense se classifica até perdendo por 1 gol de diferença, o Real Noroeste precisa vencer por 3 gols de diferença, se vencer por 2 gols, a classificação será decidida nos pênaltis. No Distrital do Inamar, Água Santa 1, Brasil de Pelotas 2, no segundo jogo domingo no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas precisa do empate para se classificar, o Água Santa precisa vencer por 2 gols de diferença, se vencer por 1 gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Em Cuiabá, Misto 0, Portuguesa 0, no segundo jogo sábado no Luso Brasileiro, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. No Estádio do Vale, Novo Hamburgo 2, Maringá 4, no segundo jogo domingo em Maringá, Paraná, o Maringá se classifica até perdendo por 1 gol de diferença, o Novo Hamburgo precisa vencer por 3 gols de diferença, se vencer por 2 gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Em Catalão, Goiás, Craque 0, Nova Iguaçu 1, no segundo jogo sábado no Laranjão, o Nova Iguaçu precisa de um empate para se classificar, o Craque precisa vencer por 2 gols de diferença, se vencer por 1 gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Em Santa Cruz do Sul, Avenida 0, Inter de Limeira 0, no segundo jogo sábado em Limeira, quem vencer se classifica, se houver empate a classificação será decidida nos pênaltis. Em Pituaçu, Salvador, Itabuna 1, Anápolis 0, no segundo jogo domingo no Aníbal Toledo, o Itabuna precisa de um empate para se classificar, o Anápolis precisa vencer por 2 gols de diferença, se vencer por 1 gol, a classificação será decidida nos pênaltis. No Laertão, Costa Rica 1, Cianorte 3, no segundo jogo domingo no Paraná, o Cianorte se classifica até perdendo por 1 gol de diferença, o Costa Rica precisa vencer por 2 gols de diferença, se vencer por 1 gol a classificação será decidida nos pênaltis. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, muito obrigado!